Boa tarde a todos. Desde já, em nome da Comissão Histórica, eu queria agradecer a presença de todos aqui hoje e agradecer especialmente ao Dr. Luiz Oliveira por aceitar o nosso convite e preparar uma exposição para o workshop de hoje, As Ordens Militares, Equívocos, Lacunas e Problemas. Licenciado em História pela Universidade de Lisboa e doutor em História Medieval pela Universidade do Algarve, o Dr. Luiz Oliveira é professor auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais dessa mesma universidade. É investigador integrado no Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e colaborador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Faz parte, desde 2007, do Conselho de Redação da Revista Medievalista, editada pelo IEM, sendo atualmente o diretor da revista. É ainda membro do Conselho Científico das revistas Revistas de Estudos Alfonsis, da Universidade de Sevilha, e estratégica da Associação Ibérica de História Militar e Estudos Medievais Hispânicos da Universidade Autônoma de Madrid. Nos últimos anos, tem trabalhado sobre o Algarve medieval e, sobretudo, sobre as ordens militares, os discursos de justificação da guerra, cruzada e reconquista, ou sobre a presença e influência das milícias nas cidades medievais. Antes de começar, gostaria de pedir a todos que mantivessem os microfones desligados ao longo da exposição do autor. Se vocês tiverem intervenções ou questões, façam no bate-papo do Zoom, que logo após o discurso do doutor, eu vou dar início a um período de debate para o doutor responder as dúvidas. Eu passo a palavra agora ao doutor Luiz Oliveira. Muito obrigada. Muito obrigado, Amanda. Agradeço igualmente aos membros da Comissão Histórica do curso de História da Universidade de Coimbra. Agradeço também a presença de todos quanto resolveram acompanhar-nos hoje e creio que estão a ver o meu ecrã e a ver uma apresentação em PowerPoint. É o tema que estão-me a ouvir? Sim? Sim. Sim. É o tema que eu gostaria de conversar convosco, que estruturei a apresentação em torno de 4 equívocos que são muito frequentes na historiografia sobre ordens militares e reporto-me à historiografia mais recente, não propriamente à mais antiga. Dizia eu, portanto, 4 equívocos e em torno deles vou desenvolver um conjunto de problemas associados a esses 4 equívocos, a lacunas da investigação histórica ou a perspectivas de desenvolvimento dos trabalhos e da investigação nesta área. Começo exatamente por uma das ideias mais correntes que associa as ordens militares como instituições da aristocracia, por via da identificação das ordens militares como ordens de cavalaria, formada por um conjunto de homens que faziam profissão da guerra, bem treinados, bem equipados e que, portanto, tinham um modo de vida que acabava por ter alguma semelhança, com o modo de vida da cavalaria leiga, da aristocracia e da nobreza. Evidentemente que esta associação tem algum fundamento, é evidente que os freiros, ou que boa parte deles, pelo menos que os freiros das ordens militares eram cavaleiros, e trouxe um conjunto de representações, as duas de cima provenientes de uma capela do templo em Cressac, na Bretanha francesa, e que representam exatamente cavaleiros do templo, são representações, enfim, que não estão datadas com segurança, mas, ao que tudo indica, serão de finais do século XII, princípios do século XIII,
e que nos dão conta exatamente desta dimensão equestre, cavaleiresca, se quiserem, das ordens militares. A segunda imagem é peninsular, representa já não cavaleiros da Ordem do Templo, mas sim da Ordem de Calatrava, à qual estava associada a Ordem de Viz, os Cavaleiros de Évora, depois a Ordem de Viz. É uma representação, neste caso sobre madeira, de uma igreja da Ordem de Calatrava, em Penha-Arroia, e reitera a associação dos freiros das ordens com a cavalaria, mas também com a ética cavaleiresca. Aliás, esta segunda representação, que é do século XIV, é mais tardia, evoca um ambiente que poderíamos qualificar como senhorial ou cortesão, exatamente porque à esquerda dos cavaleiros se encontra uma dama que os cumprimenta a partir do alto de uma torre. Uma associação, portanto, que tem, repito, algum fundamento, por via da cavalaria, mas também por via da associação das ordens militares à posse, à construção e à utilização de castelos. Inclusivamente, algumas das ordens militares tiveram um papel pioneiro na difusão de algumas técnicas de construção destas estruturas. Suponho que toda a gente conhece ou identifica as imagens que aí estão, as duas de cima são portuguesas, à esquerda o Castelo de Almorol, à direita o Castelo de Tomar, que tem aquela rampa que impede a aproximação das torres de combate e que foi, de facto, uma das novidades arquitetónicas que os templários introduziram em Portugal, na Península, provavelmente proveniente do Oriente. A fortificação de baixo é uma fortificação hospitalária, é o Crac des Chevaliers, situado hoje no território da Síria. Duvida que se encontre nesta situação que a fotografia documenta devido ao estado de guerra que tem assolado aquela região. Espero que pelo menos se mantenha razoavelmente intacto, embora o país esteja, ou tenha estado pelo menos, a ferro e fogo. E o que aqui trago é uma reprodução moderna do selo usado pela Ordem do Templo. Temos testemunhos da época que atestam o uso deste selo pelos Templários, e trago este selo porque ele nos introduz uma primeira interrogação fundamental. Porque o selo representa dois Templários partilhando uma única montada. Quer dizer que o selo que o templo escolhe como elemento representativo, como elemento de identidade, é uma representação que quebra o laço, quase que diria orgânico, entre o cavaleiro e a montada. Há aqui como que uma negação da ética, do ethos dos cavaleiros, obrigando os freiros templários a partilharem a montada. Esta negação da ética cavaleiresca observa-se noutras passagens da regra. A regra é uma regra que já foi qualificada por uma investigadora italiana, Simonetta Serrini, que tem estudado de uma forma particularmente intensa a Ordem do Templo, e ela qualifica a regra do Templo como anti-heroica, anti-ascética, exatamente para sublinhar que o templário não é um herói, é um servidor, que o templário não é um monge, é mais do que um monge, e não pode utilizar a ascese como uma forma de promoção
pessoal como um elemento de identidade perante os outros, de afirmação, de prestígio, aquele que concede a regra do templo proíbe os jejuns e as penitências excessivos. O que a regra se preocupa é que todo e qualquer cavaleiro do templo esteja nas melhores condições para cumprir aquilo que é o ideal da ordem do templo e, por extensão, de todas as ordens militares, a condução da guerra em nome de Deus, a realização da guerra como serviço a Deus e serviço à cristandade. Uma outra dimensão que nos baralha e que tem sido pouco trabalhada e pouco conhecida, diga-se, é a relação que desde muito cedo as ordens militares estabeleceram com o transporte marítimo. Também com a guerra naval, é verdade, mas sobretudo com o transporte. E porquê? Porque estas ordens nascem na Terra Santa, têm um património que se espalha pela Europa, mas estão desde muito cedo preocupadas na recolha de recursos e no recrutamento que se fazem na Europa e que se destinam à Terra Santa. E daí uma aposta muito antiga e muito consistente na importância do transporte por mar. Como se as ordens fossem, se quiserem, e passando o exagero, como se as ordens fossem uma companhia de mercadores, habituada às vicissitudes do transporte por mar, ou à deslocação de cavalos, equipamento, dinheiro ou de homens em direção à Terra Santa. O que têm em cima é mais um fresco proveniente de uma capela templária no norte da Itália. Vê-se claramente a popa de uma embarcação templária com representação de uns peixes e vê-se ainda o resto de uma outra embarcação do templo com a bandeira típica da ordem, preta e branca, que identificava a milícia nos campos de batalha. Embaixo é uma representação proveniente da mesma igreja peninsular, Penharroia, e é uma galera da Ordem de Calatrava, e estamos aqui numa representação mais tardia. Mas, portanto, esta associação das ordens militares com o mar, com o transporte marítimo e com a guerra naval é algo que também nos torna a imagem das ordens mais complexa e a afasta do mundo aristocrático, aproximando-a do mundo dos mercadores, dos mariantes, dos marinheiros, da gente do mar que necessariamente era usada nestas atividades. Uma última associação que decorre da anterior. A visão das ordens como instituições aristocráticas associa-se muito frequentemente à identificação destes institutos religiosos como instituições leigas. Fala-se em processos de laicização ou de secularização, por vezes desde o século XII, do meu ponto de vista é um exagero, são processos mais tardios, e o que aí têm são três, vêm dois, eu já projeto o terceiro, são três testemunhos que traduzem exatamente esta outra dimensão das ordens religiosas, das ordens militares, que é o facto de estarmos perante
homens e mulheres que se dedicam a servir Deus, que se dedicam a servir Cristo. À esquerda é um fresco proveniente da Capela Templária no norte da Itália, em Perugia, a Capela de São Bevignate, que era um culto local e que os templários acarinharam, como fizeram um pouco por toda a parte. É um Cristo em majestade, que aparece no topo da representação. À direita é uma peça proveniente de uma comenda templária não é Proença Nova, mas sim Proença Velha. Há aí um erro na legenda. Proveniente da comenda templária de Proença à Velha, no distrito de Castelo Branco, junto à Idanha à Velha, e é um calvário em madeira, com um Cristo crucificado, e que atesta a relação do templo, neste caso, com a difusão do Cristo na cruz, e é curioso porque aqui no fresco italiano temos o Cristo em majestade, a representação portuguesa, chamemos-lhe assim, é de um Cristo crucificado, de um Cristo sofredor, de um Cristo humanizado, e é curioso que o templo se associe à difusão desta outra representação de Cristo. A última é uma imagem proveniente de um castelo da Ordem de Calatrava em Aragão, do Castelo de Alcanis, e é uma pintura mural de um castelo de uma ordem militar e que traduz exatamente esta mesma dimensão religiosa. E repito, são cavaleiros, mas são ao mesmo tempo religiosos, com obrigações religiosas tão importantes quanto as suas obrigações como cavaleiros. E começo, e acabei de descobrir mais um erro ortográfico na apresentação, e passo para um segundo equívoco. A visão das ordens como instituições do mundo rural. É uma identificação que tem hoje uma origem mais ou menos conhecida. Foram os investigadores franceses no século XVIII e XIX que insistiram nesta dimensão rural da maior parte das casas do templo e que se espalhou depois um pouco por todo o espaço europeu. Identificação das ordens como instituições rurais, como instituições senhoriais, e, evidentemente, isto associava-se muito bem à visão das ordens como clubes de aristocratas, de que falei há pouco. Uma associação que esquece uma dimensão extremamente importante de todas as ordens militares, a sua origem urbana. As ordens militares nasceram todas em cidades, e desde cedo desenvolveram com as cidades uma relação muito próxima, uma relação tão próxima como depois os mendicantes haveriam de desenvolver. Desse ponto de vista, os freiros das ordens militares serviram como precursores da espiritualidade mendicante, pela importância que dão à presença na cidade e à sua ação em ambiente urbano. O que vos trago em primeiro lugar é um exemplo de Lisboa, é uma planta da Lisboa medieval com a cerca Moura ao centro e depois com a cerca fernandina a envolver os antigos arrabaldes oriental e ocidental, e as cruzes marcam a localização das casas, das comendas, do templo, do hospital
e da Ordem da Viz em Lisboa, junto às Portas do Sol em Lisboa. Para quem conhece a cidade, junto ao Mirador de Santa Luzia, uma das antigas portas da cerca moura da cidade, as Portas do Sol, estas 3 casas ficavam junto a essa porta. A Casa da Ordem de Santiago ficava também dentro da cerca velha, da cerca moura, mas numa outra localização, junto à Igreja de São João da Praça, mais próximo das portas que davam acesso ao mar, e recordo que o mar era a forma como os homens da Idade Média se referiam ao estuário do Tejo, porque muito próximo da Igreja de São João da Praça ficava o antigo Cais da Flandres, conhecido exatamente por ser o espaço de onde partiam e onde chegavam as embarcações que asseguravam o contacto com a Flandres, no noroeste da Europa. Uma localização, digamos, palatina, dentro da muralha, que não é exclusiva e que não se verifica sempre. Mas, a propósito de Lisboa, e o que estão a ver é uma imagem de Lisboa que hoje se conserva em Leiden. É uma imagem panorâmica fabulosa da cidade, vista a partir do rio, com pormenores muito significativos, de finais da Idade Média, mas queria chamar-vos a atenção para aquele ponto, porque aquele ponto corresponde às casas da comenda do hospital, junto às Portas do Sol, e que hoje são ocupados pela Igreja de Santa Luzia. A Igreja e o Adro de Santa Luzia correspondem à comenda do hospital em Lisboa, que era conhecida como a comenda de São Brás. E reparem no impacto desta estrutura na paisagem urbana. Impõe-se. O mesmo sucedia, de resto, com aquela que eu creio que era que é a herdeira da Casa do Templo, também em Lisboa. Isto é uma imagem do Largo das Portas do Sol e queria chamar a atenção para aquela construção com forma de torre e para aquela peça que se encontra no último andar, que é uma cruz vazada, recorda vagamente a Cruz do Templo. Sabemos que a Casa do Templo ficava junto à Porta do Sol, em Lisboa, e é provável que seja esta a herdeira da antiga Casa do Templo em Lisboa. E, mais uma vez, uma presença que se destaca porque quer a Casa do Templo, quer a Casa do Hospital ou das outras ordens são centros administrativos. Reúnem homens em número que podia ser significativo. O hospital, por exemplo, em finais do século XII, a Casa do Hospital em Lisboa, tinha quase uma dezena de freiros, uma comunidade já com alguma dimensão, mas são espaços que recolhem rendas, que recolhem esmolas, que difundem notícias. As ordens militares eram importantes difusoras de notícias do Oriente, um pouco por toda a Europa, de boca ao ouvido, ou através de missivas, e portanto, estes espaços eram, se quiserem, espaços quentes na topografia de qualquer cidade. 2 outros casos, também com localizações palatinas, à esquerda Évora, a Casa de Viz, da Ordem dos Freiros de Évora, depois de Viz,
a outra, a Casa do Templo, em Évora, ambas situadas junto a portas, por razões que podem ser de ordem militar. As portas eram sempre o espaço mais fraco das construções, dos castelos, das muralhas, mas também porque as portas são espaço de passagem, de circulação, de entrada e de saída de gente, de entrada e saída de bens, de entrada e saída de notícias, de boatos, de informação. E encontramos aqui, nesta localização, que já vimos em Lisboa também, uma associação muito ténue das ordens com aquilo que define a natureza urbana, a mobilidade e a circulação de bens, de gente, de recursos. O mesmo é a imagem à esquerda em Barcelona, onde a Casa do Templo em Barcelona ocupa um canto da muralha junto a uma das portas que dá para o mar. E, portanto, a mesma associação com a mobilidade, a navegação, a circulação, mas também a defesa desses pontos mais fracos das construções. Braga, e eu agora vou ser mais rápido, uma série de exemplos que trago para partilhar. Elvas, com a localização das casas da Ordem de Avis e da Ordem do Templo. Leiria, em que aqui a localização não é palatina, no interior da cerca, mas nos arrabaldes, e os arrabaldes são, como bem sabem, dos espaços mais dinâmicos das cidades, mais inovadores, onde a circulação ganha uma dimensão, onde a produção artesanal ganha uma dimensão importante, e onde, sobretudo, as ordens podem, quando presentes, podem desenvolver políticas de urbanização, caso sejam proprietárias de terrenos significativos nessas áreas. Esta localização nos arrabaldes é também muito frequente, ou no interior da cerca, ou nos arrabaldes, mas sempre junto a eixos de circulação de gente, de dinheiro e de recursos. Recordo que todos os exemplos que tenho projetado respeitam as cidades que não são do senhorio das ordens. São cidades onde as ordens concorrem com outros poderes, com o poder do rei, com o poder do bispo, com o poder das elites urbanas. Não estamos a falar de cidades das ordens, mas sim cidades onde as ordens marcam presença e concorrem com outros poderes. A Covilhã, em que apenas se conhece a localização da Casa do Templo, mais uma vez num arrabalde, num dos arrabaldes mais dinâmicos da cidade medieval da Covilhã, e, por fim, se não me engano, um caso, uma pequena cidade, a Ruda dos Vinhos, que não pertencia ao senhorio da Ordem de Santiago, mas a Ordem tinha recebido uma importante doação régia na vila, e há inclusivamente, conhecemos um conflito entre a Ordem de Santiago na Arruda e o prior da Arruda, porque o padroeiro da igreja da Arruda dos Vinhos era o poderoso e influente convento de São Vicente de Lisboa. E, portanto, o conflito do prior da Arruda com os freiros de Santiago chegou à corte e foi sentenciado na corte, e o prior queixava-se da influência da ordem na vila, junto dos fiéis, junto dos paroquianos, e não é de admirar, porque está ali marcada a amarela aquilo que corresponde ao espaço ocupado pela Casa da Ordem de Santiago na antiga Vila da Ruda dos Vinhos.
Reparem que a Ordem, a Ordem de Santiago, na Arruda, controla cerca de 1/3 do espaço urbano. 1/3 do espaço urbano. Cercado. Havia uma cerca, que por vezes é dita muralha, havia uma torre, celeiro, uma adega, um paço, cisterna. Era um conjunto autónomo e que fazia sombra ao prior da paroquial à Arruda e, evidentemente, aos cônegos de São Vicente de Lisboa. Uma outra dimensão que falei há pouco, a relação muito íntima que as ordens, e aqui quase todas, desenvolvem com a urbanização das zonas novas, dos arrabaldes. Retomo o mapa de Évora, com a localização das duas casas, Vis e o Templo, e chamar a atenção para aquela zona corresponde ao território que prolonga a atual Praça do Giraldo, e chamar a atenção para... É um espaço que era propriedade da Comenda do Templo em Évora, e chamar a atenção para a regularidade destes lotes. São praticamente todos do mesmo tamanho. O que quer dizer que a Ordem adapta aqui um urbanismo de base geométrica, racional, planeada. Reparem nas ruas que cortam todo este espaço, na semelhança da maior parte dos lotes, como a frente para a rua e que se prolongam em direção às traseiras, urbanizada pela Ordem do Templo e, evidentemente, com o objetivo de rentabilização do património através do empresamento ou do aforamento destes lotes para a construção. Peço desculpa que tenho de ligar a bateria do computador, porque geralmente esquecemos destes pormenores técnicos. E este caso de Évora é particularmente significativo, não é o único. A Ordem de Santiago em Setúbal fará o mesmo aqui sim, Setúbal, estamos perante uma vila senhoreada pela Ordem, embora o Conselho seja régio. A Ordem é de facto aqui um poder sem rival, e aqui a Ordem vai promover a urbanização do arrabalde do Troino, usando o mesmo urbanismo regular que encontramos em Évora. Tão importante quanto este esforço de urbanização e, portanto, de rentabilização do património por parte da Ordem foi o esforço para a regularização da margem do rio, com investimentos muito significativos ao longo de toda a Idade Média, que têm sido estudados pela doutora Cláudia Silveira, que prepara uma tese de doutoramento sobre a Ordem de Santiago na Península de Setúbal. O investimento não foi apenas na urbanização, foi inclusivamente na regularização do curso do rio, das margens. No fundo, uma política de consolidação e de aproveitamento em termos urbanísticos ou em termos portuários das margens do Sado. Dois outros exemplos relativos ao templo, a urbanização do arrabal de Tomar, que foi há muito estudado pelo Dr. Silvio Conde, ou outro caso que foi identificado e divulgado pela doutora Luísa Trindade,
do urbanismo regular da Vila de Nisa, outra Vila do Tempo. Mas em Setúbal, em Tomar e em Nisa estamos já, repito, em núcleos urbanos do senhorio das ordens militares e onde elas exercem um poder sem rival, apenas sujeito, evidentemente, à supervisão do rei e dos seus agentes locais. Para encerrar este capítulo, recuperar alguma informação acerca da estrutura destas casas de que tenho estado a falar em Lisboa, em Évora, em Braga, em Leiria, na Arruda. São construções, sempre, que respeitam, de alguma forma, um modelo conventual. Têm cerca. Quer dizer que definem espaços isolados, necessários ao recolhimento monástico. Organizam-se quase sempre em torno de um pátio, em volta do qual se distribuem os equipamentos necessários a um centro administrativo, político ou mesmo senhorial. Tem geralmente uma capela para as orações a que os freiros estão obrigados, como no caso da direita, que é um caso francês, o caso da esquerda é de Ornes, é um caso português, mas aqui a Casa da Comenda de Ornes ficava junto à igreja paroquial e, portanto, a igreja paroquial servia a comunidade local e também os freiros. Uma estrutura que lembra um convento e que lembra ao mesmo tempo uma pequena fortaleza, fazendo justiça, se quiserem, às duas dimensões fundamentais da vida destes homens: a profissão religiosa e a profissão militar. São dois exemplos da Andaluzia castelhana, espanhola. São duas comendas da Ordem de Santiago, ambas separadas do exterior por um muro ou por uma cerca, ambas com elementos que lembram a arquitetura monástica, por um lado as arcadas e o claustro, ou a arquitetura militar. O que é de lamentar é que entre nós a arqueologia não tem olhado para estas realidades. O que sabemos das casas das comendas, sabemos graças à investigação de arquivo, não propriamente devido aos trabalhos de arqueologia, que quando são feitos em castelos das ordens militares, os arqueólogos, infelizmente, estão mais interessados na época romana, ou na Idade do Ferro, ou na época islâmica, do que propriamente nos vestígios arqueológicos da época cristã e, portanto, relativos, em muitos casos, às ordens militares. Perdão. Uma presença urbana que é mais do que mera presença. É uma familiaridade com tudo aquilo que define a vida citadina. A circulação, o dinheiro, a aposta, por exemplo, na importância da esmola, e as ordens militares são das primeiras ordens religiosas claramente a apostar na esmola de pequena dimensão. E não, evidentemente que não recusam as grandes doações, como é evidente, feitas sobretudo pelos reis ou pelos grandes senhores, mas uma aposta muito significativa nas pequenas doações, em bens, em dinheiro, esporádicas ou regulares. O estatuto de familiar
que as ordens militares difundem, não são as únicas, mas também elas o fazem, estabelecia muitas vezes o pagamento de uma soma em dinheiro ou em géneros que se repetia todos os anos. Um dinheiro, um maravedi, 6 soldos, uma teiga de pão, géneros. E as inquirições régias do norte do país têm muitos testemunhos deste modo como as ordens se relacionam, não com os grandes senhores, mas com a população comum, e que não pode, evidentemente, fazer grandes doações. A imagem representa dois freiros de Santiago, mas também há outras representando hospitalários e templários, a jogar um jogo que é um jogo tipicamente urbano, um jogo intelectual, ligado à contabilidade, ligado ao pensamento estratégico, a uma visão mais racional do mundo. E é curioso que o livro dos jogos espanhol do século XIII associe os freiros das ordens militares a esta realidade. Da mesma forma, as ordens vão ser pioneiras no desenvolvimento de mecanismos de controle. Basta pensarmos um bocadinho. As maiores ordens militares são ordens internacionais. Têm o convento central na Terra Santa e depois têm casas, homens e bens espalhados por um conjunto enorme de territórios, que têm de ser dirigidos e controlados sob pena de a estrutura centralizada começar a partir-se e a deixar de cumprir a função que lhe está atribuída, que é canalizar homens, cavalos, recursos do Ocidente para a Terra Santa. Aliás, basta pensarem um pouco no castelo do Carrac de Chevalier e imaginar o dinheiro que não foi preciso para construir uma estrutura daquelas. Evidentemente que a imagem que viram não corresponde à fortificação do hospital, mas a dimensão não era muito menor. E os hospitalários não tinham apenas o Crac, tinham muitos outros castelos pela Terra Santa, assim como o templo. E as ordens desenvolvem exatamente práticas de administração e de contabilidade que são próprias e tem havido alguns investigadores que identificam, sobretudo o investigador alemão, Karl Borchardt, que identificou as ordens militares como escolas de administradores. Evidentemente é um exagero, mas a ideia é inteiramente válida. Não é por acaso que a maior parte dos monarcas europeus recorriam aos hospitalários e aos templários para desempenharem as tarefas de embaixador ou de tesoureiro, porque eles estavam habituados exatamente a esse tipo de atividades. O que trago são 2 extratos de um livro de contas de uma comenda do sul da França, de finais do século XIII. Os membros da comenda reuniam todos os domingos em capítulo para debaterem os assuntos da casa, mas também para terem conhecimento das despesas feitas ou das receitas registadas. E o que aí têm são, o da esquerda é de 1288, o da direita é de 1289,
com dia e mês das despesas e receitas feitas, e o registro cuidadoso disto era indispensável para permitir o controle. Queria-vos chamar a atenção aqui para aqui na verba de 1288, a segunda entrada, começa prima domínica, depois a segunda entrada é item 15 libras, a terceira entrada diz item 250 libras e 6, perdão, 256 libras e 5 soldos pela responsão desta comenda. Quer isto dizer o quê? Que foi o dinheiro que esta comenda entregou ao Convento Central da Ordem. Porque as comendas não eram estruturas autónomas. Dependiam do Convento Central. E, em teoria, 1/3 dos seus rendimentos deviam ser entregues ao Convento Central para despesas. E aqui o livro registra exatamente o pagamento desse montante, e essas contribuições eram designadas como responsões, entregues por cada uma das casas ao Convento Central da Ordem. As casas da Península Ibérica provavelmente pagavam responsões mais baixos, não na casa da terça parte dos rendimentos, mas provavelmente apenas 10% deles, devido à situação de guerra constante com o Islão. Essa, pelo menos, é uma prática observada no Reino de Aragão. Para Portugal não temos qualquer notícia. No segundo caso, no segundo registro semanal de 2 de outubro de 1289, reparem como a Ordem mantém a preocupação com o serviço dos pobres. Porque, segundo este registro, gastou 2 soldos a comprar 3 facas para partir a esmola, que se distribuía aos pobres, e que era uma das obrigações originais dos hospitalários, o serviço aos senhores pobres, como lembrava a guerra. Bom, e entro no meu último equívoco. Não sei como é que estou de tempo, mas suponho que está mais ou menos controlado. Entro no último equívoco que queria abordar convosco, na visão das ordens militares como instituições nacionais. Uma visão equivocada, porque esquece a estrutura internacional, a estrutura centralizada, o caráter amovível dos cargos de comendadores. Os comendadores eram substituídos com muita regularidade. Foi possível estudar algumas carreiras de comendadores. Eles cumprem mandatos de 2, 3 anos, podem repetir o mandato, mas não em sucessão, e geralmente movem-se de um lado para o outro. Um único exemplo. Graças ao inquérito produzido no âmbito da extinção da Ordem do Templo, sabemos que um francês, um senhor chamado Jaime Pierre Vert, era templário, professou na Casa do Templo de Castelo Branco, numa data que ele não consegue precisar, porque isto baseia-se no depoimento oral, mas professou em Castelo Branco, foi enviado para São João d'Arc,
portanto, na Terra Santa, ainda antes da queda de Acre, que ocorreu em 1291. Esteve lá alguns anos, não sabemos quantos, mas viria a ser nomeado comendador da Apulia, na Itália, e depois a dirigir um conjunto de comendas no sul da França. Mas reparem na mobilidade e no caráter móvel dos mandatos, da vida destes homens, que obedecem a quem? Ao mestre e ao convento, que está na Terra Santa e que dirige os homens das ordens a partir da Terra Santa. Evidentemente que este caráter amovível dos comendadores impede, ou impediu durante muito tempo, que os cavaleiros da nobreza olhassem com pouco interesse por uma profissão nas ordens militares. Porquê? Porque eles não tinham certeza de nada. A profissão só lhes dava o alimento e o hábito. Mas a regra advertia-os logo que podem ser obrigados a passar fome ou a comer quando não querem. Porque os hábitos, porque a regra dava ao mestre a capacidade de alterar o que estava estabelecido em função das necessidades contextuais ou de outra natureza que o mestre e o convento julgassem convenientes. Ora, são ordens nacionais, desculpem, são ordens internacionais, mas que vão conhecer, de facto, ao longo dos séculos, um processo de restrição às fronteiras nacionais. Mas esse é um processo tardio. Por tardio, eu quero dizer século XIV e século XV. Até então, as ordens de nacional têm muito pouco. Muito pouco. O que é que tem impedido a análise do caráter internacional das ordens? Bom, em primeiro lugar, a historiografia do século XIX, ou até anterior, que acentuava o controle que os reis conseguiam exercer sobre as ordens, transpondo para a Idade Média aquilo que verificavam na época moderna. Mas isto tem a ver com as características do arquivo conservado pelas ordens. Se nós consultarmos o arquivo do templo ou o arquivo do hospital, não encontramos muitos freiros estrangeiros e também não encontramos muitos testemunhos de pagamento dos tais responsões. Ou seja, dois indícios de que as estruturas das ordens militares presentes no reino tinham uma dimensão internacional. E não encontramos porquê. Porque boa parte dos nomes destes homens foram aportuguesadas pelos tabeliães, que os ouviam e que os transcreveram como melhor lhes parecia. Dou-vos apenas um único exemplo. Um mestre do templo em Portugal, que aparece muitas vezes identificado como português, e que se chamava Estevão de Belmonte. A tentação é de admitir que ele era originário do lugar de Belmonte, não muito longe de Proença à Velha, no distrito de Castelo Branco. Tanto quanto sabemos, devia ser um provençal ou um catalão. O homem chamava-se Belomonte, ou Belomonti. E o tabelião português
quando lhe escreveu o nome, aportuguesou-o. E dessa forma, o arquivo, a documentação do arquivo, ela própria a criar o equívoco. Ela própria a criar o equívoco, na medida em que dificulta que se encontrem testemunhos de pagamento de responsões, dificulta que se identifiquem com facilidade os freires castelhanos, catalães, provençais ou outros, e que circulavam necessariamente pelas comendas portuguesas, tal como os portugueses circulavam pelas outras comendas. Porque essa circulação dos freires era essencial para que as ordens militares pudessem cumprir aquele que era o seu objetivo fundamental. Evidentemente que, com a perda dos territórios latinos da Terra Santa, em finais do século XIII, o panorama altera-se por completo. E durante o século XIV vamos, de facto, assistir a um processo régio de todos os monarcas europeus, que visava controlar, subordinar as ordens militares à coroa. Mas isso é um processo do século XIV. É um processo do século XIV. E essa, por exemplo, só para vos dar um exemplo claríssimo, a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo é um dos melhores exemplos de ordem nacional que nós temos. Criada a pedido do monarca, por Roma. Os direitos de visita da Ordem não cabiam à Ordem de Cister, mas ao Abade de Alcobaça, que pertencia à Ordem de Cister, mas era natural do reino. E, mais importante do que isso, os estatutos da Ordem conferiam ao rei a capacidade de acompanhar e de interferir nas decisões tomadas pelo convento e pelos mestres. E aí sim, com a Ordem de Cristo, a partir de 1319, com as outras ordens, sensivelmente pela mesma época, começamos a ver um processo cada vez mais nítido, cada vez mais claro, cada vez mais eficaz de subordinação dos mestres, dos freires, dos conventos à coroa e às políticas da coroa. E essa relação com a coroa foi decisiva na conservação do arquivo do templo, do hospital e das outras ordens militares. E o que eu suspeito é que se o século XIV viu a nacionalização das ordens, pondo nacionalização entre aspas, viu também um processo de nacionalização dos arquivos. Porque nós esquecemos, e esquecemos todos, jovens, menos jovens, mais velhos, esquecemos todos de fazer uma pergunta fundamental quando vamos ao arquivo. E que o Marco Bloch, na apologia do ofício do historiador, já aconselhava a fazer. E que é a seguinte: por que é que eu tenho documentos para estudar o meu tema? E o Marco Bloch dizia: não é por desígnio dos deuses, não é por vontade de Deus. Alguém no passado foi decisivo para que essa documentação chegasse aos dias de hoje. E o processo de transmissão do arquivo é sempre um processo de seleção.
conserva-se aquilo que se julga importante. O resto é inútil. E o que é inútil, sabem qual é o destino que damos às coisas inúteis. E essa pergunta é fundamental. Essa pergunta é fundamental. A interrogação acerca da história do arquivo e da história da sua conservação, daquilo que foi eliminado ou daquilo que sobreviveu, é indispensável para situarmos corretamente o estudo das ordens militares enquanto instituições da Igreja vocacionadas para o exercício da guerra. E termino com um conjunto de indicações bibliográficas muito gerais, umas mais antigas, outras mais recentes, todas deste milénio, acho que não há nenhuma assim, tudo deste milénio, e que aproveito para sublinhar o primeiro título, que é um estudo extremamente importante para perceber um mecanismo de transferência de homens e de recursos da Europa para a Terra Santa, que é um trabalho de uma investigadora israelita importante, ou o segundo, que analisa as formas da presença das ordens militares nas cidades, embora com poucas informações relativas à Península Ibérica. E o resto, enfim, são outros títulos. Resta-me agradecer a vossa atenção e colocar-me à vossa disposição para qualquer pergunta que queiram fazer. Eu vou interromper o compartilhamento para nos podermos ver de forma mais livre e agradeço mais uma vez a vossa atenção e estou à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor, por essa exposição. A gente vai dar início agora a um período de debate. O Matheus aqui já fez um comentário e 2 perguntas aqui no bate-papo. Quem quiser pode ligar o microfone e falar diretamente com o doutor, se não, pode colocar também no bate-papo que eu leio para o doutor. O primeiro comentário do Matheus foi que eu li o livro dos Símbolos e Mitos Templários, de Pedro Silva, que é um investigador português, e se bem me lembro, era tanto pela representação do voto de pobreza do qual faziam, ou ainda como uma tentativa de representação de quantidade, que inicialmente seriam 2 cavalos, mas que com o tempo um dos cavalos foi apagado. Essa simbologia também foi utilizada por Tolkien em uma alegoria ao cristianismo de quem era professo, quando um cavalo com 2 cavaleiros derrota um dos generais de Sauron, que em si eram dos generais de Morgoth, e por sua vez uma alegoria de Lúcifer. E a primeira pergunta dele as ordens militares normalmente possuem apenas uma nomenclatura, como é o caso da Ordem do Templo e de Santiago. Entretanto, a Ordem dos Hospitalários, além desse, também utiliza a de Ordem de Malta e Ordem de São João. Teria alguma razão para essa diferença em nomenclatura? Sim, em primeiro lugar, as designações das ordens militares não eram estáveis. O templo era, de início, designado como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Ficaram conhecidos como Cavaleiros do Templo e depois como Templários porque foram alojados numa aula do Palácio do Rei de Jerusalém, que se acreditava ser herdeira do Antigo Templo. E, portanto, as designações não são, sobretudo no século XII e XIII, não são fixas, assim como os símbolos das ordens também não são fixos, vão-se fixando. O que é que acontece com a ordem do hospital? Ela continua a ser sempre a ordem do hospital. O que, como foi tendo a sua sede, ou seja, o convento central, como foi conhecendo localizações diferentes,
foi conhecida como a Ordem do Hospital de Jerusalém, a Ordem do Hospital de Acre, a Ordem do Hospital de Chipre, depois e por fim de Malta, a partir do século XVI, porque se instalaram em Malta. Agora, todas elas eram conhecidas de formas diferentes. Por exemplo, os Cavaleiros de Santiago em Portugal eram conhecidos como os Cavaleiros de Alcácer, e os Cavaleiros de Avis eram, no século XII, conhecidos como os Cavaleiros de Évora. As designações são variáveis em todas elas. No caso do hospital, porque o convento foi móvel, foi-se transferindo de uma para outra localização, foi sendo conhecido por formas que acompanharam essas mudanças. Sim? A segunda pergunta do Matheus foi: as divisões administrativas dos capítulos, não sei se podem ser chamados assim, das ordens eram realizadas de acordo com as divisões políticas dos reinos? Pois sei que a igreja utilizava-se de uma divisão administrativa distinta. Nem sempre. Por exemplo, as ordens militares têm 3 níveis de organização administrativa. O mestre e o convento central, as províncias, que são grandes unidades territoriais, que se organizam durante o século XIII, e depois, abaixo delas, as comendas, ou bailias, que é outra designação que também se aplica a essas casas. De um modo geral, as províncias moldam-se às províncias eclesiásticas, mas nem sempre. Só para concretizar, durante o século XII e boa parte do século XIII, o templo em Portugal, em Leão e em Castela, pertencia à mesma província templar. E durante muito tempo foi dirigido por um único superior, nomeado pelo convento. E o mesmo sucede um pouco por toda a Europa. O que acontece é que um dos efeitos do processo de nacionalização das ordens é exatamente também esse. As circunscrições administrativas vão-se também elas adaptando às fronteiras dos Estados, sobretudo durante o século XIV. Mas é um processo tardio. Se olharmos para o século XII e para o século XIII, essa coincidência não é exata. Ou, por exemplo, o priorado de Saint-Gilles, no sul da França, ali junto a Marselha, era o priorado que administrava os bens da ordem na Provença francesa, na Navarra e, por vezes, também na Catalunha. O que quer dizer que a circunscrição administrativa do hospital e do templo cruzava fronteiras distintas. Sim? Eu não sei se alguém mais tem algum comentário, alguma questão. Podem ligar os microfones se quiserem. Eu não sei, Amanda, posso... Boa tarde, muito obrigado ao Dr. Luís Filipe Oliveira pela excelente matização e pela excelente conferência.
Relativamente, era só a minha pergunta, relativamente à matização inicial que começou por fazer a respeito das ordens religiosas, peço desculpa, das ordens militares, como ordens, por um lado ligadas à aristocracia, por outro lado não tão aristocráticas como muitas vezes se tendem a pintar. Como não sendo associações de leigas, não podemos falar, digamos assim, numa contaminação mútua dos dois conceitos, ou seja, o mundo leigo e o mundo da esfera espiritual, digamos assim, pelo menos ao longo de toda a Idade Média, era mais ou menos isso, ou seja, não havendo uma superficialidade de conceitos e havendo necessariamente que fazer distinções, se não se pode falar numa contaminação mútua que de facto acontece com as ordens militares e com toda a sociedade, digamos assim, da cristandade. Era esta a minha questão. Sim, sim. Muito obrigado, uma vez mais. Sim, muito obrigado pela questão. É uma questão importante. E o conceito de contaminação é decisivo. As ordens militares são um híbrido, em primeiro lugar. Há um cisterciense do século XII que lhe chama o novo monstro. Porquê? Porque são um híbrido que são meio cavaleiro, meio monstro. Portanto, são monstruosas desse ponto de vista, porque para a sociedade tradicional da Idade Média, monástica, rural, são um cavaleiro de uma ordem militar é alguém que combina realidades opostas. Tanto mais que a guerra não faz parte da cultura monástica. E a cultura monástica faz-se exatamente pela exclusão da guerra, como se faz pela exclusão de tudo aquilo que pertence ao mundo. E a guerra faz parte do mundo. Portanto, o conceito de hibridismo é importante. Logo desde o início. Quer dizer, um cavaleiro de uma ordem militar é de facto um cavaleiro por um lado, um religioso por outro. E nós temos que olhar para ele com estas duas e as regras procuram equilibrar este modelo novo, não é? Este homem novo, porque é um guerreiro, quer dizer, o São Bernardo constrói o elogio da nova milícia exatamente para consolidar esta novidade do ponto de vista teológico. Um cristão que pode matar-se sem cometer pecado. Não é? Um cristão que pode pegar nas armas para combater os inimigos da fé, para defender a cristandade e combater os inimigos da fé. Um cristão que não dá outra face e que faz exatamente o contrário. Portanto, o hibridismo é importante e esse hibridismo é importante tê-lo em conta, mas ele também não é constante ao longo dos séculos. Os contextos são importantes no modo como estas duas vertentes se equilibram. Por exemplo, as regras permitem sempre que os mestres das ordens suspendam o cumprimento dos preceitos por necessidade, em batalha, em campanha, durante uma crise. E, portanto, o freire pode não ter que cumprir o jejum a que estaria obrigado, pode não ter que assistir às celebrações a que estava obrigado, etc. Por aí fora. Mas os contextos vão de certa forma, suavizando as obrigações religiosas e acentuando as obrigações militares.
Mas é uma questão de equilíbrio. Elas estão lá e mantêm-se lá. E, agora, outro processo, que é a pergunta do Diogo, salve que sim, outro processo que a pergunta do Diogo invocou é igualmente importante, é como é que este modelo do cavaleiro monge, digamos assim, dialogou com a ética cavaleiresca e nobiliárquica. Porque dialogou, de facto. Se de início há uma ruptura, e eles não falavam de ruptura, falam em conversão, não é? O cavaleiro do mundo converte-se no cavaleiro religioso, no cavaleiro das ordens, ou no cruzado, porque o cruzado é uma variante, é uma variante do modelo, embora temporária, se quiserem em rigor, entre um cavaleiro de uma ordem e um cruzado, o que muda é o compromisso, a natureza de compromisso. O compromisso do freire de uma ordem é perpétuo, o outro é temporário. Ele regressa à vida no fim de cumprir o voto que tomou. Este diálogo é um diálogo que tem sido estudado, o diálogo entre, chamemos-lhe assim, a ideologia das ordens militares e a ideologia cavaleiresca e aristocrática, tem sido estudado e há de facto uma contaminação. Mas é uma contaminação nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Há, de facto, alguns valores que passam da cavalaria religiosa para os cavaleiros leigos e para a aristocracia, a começar pelo ideal de serviço à cristandade e de combate aos inimigos da fé, que passa para a cavalaria leiga, mas não é menos verdade que determinados valores ou determinadas práticas da cavalaria leiga passam para os freiros das ordens militares. O gosto pela heráldica, o gosto pelos sinais distintivos, o gosto pelas vestes coloridas, que as regras proíbem, mas que está lá e que se vai manifestando. Mas esse processo, quer dizer, como é um processo longo, de 3 séculos, tem que ser analisado em função dos contextos concretos em que ocorre. Mas há uma aproximação, de facto, há uma aproximação entre o modelo do cavaleiro religioso e o modelo do cavaleiro leigo, em duplo sentido. Quer dizer, as trocas são dos dois lados. Não sei se respondi à pergunta. Respondeu completamente. Muito obrigado, Fator. Parece-me que lhe devia fazer essa pergunta porque nós, como estudantes de História, por vezes temos que ter em conta a natureza quimérica, acho que a expressão que será mesmo esta, destas que a nós nos parece uma mistura, mas que faz muito sentido ao estudar outras culturas e outras mentalidades, como neste caso a mentalidade, digamos, da cristandade medieval, daí que me parece que lhe devesse fazer esta pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. O Matheus fez mais uma pergunta no bate-papo. Ele perguntou: é correto afirmar que o sistema bancário de crédito, de depósito e saque foi desenvolvido pelas ordens militares durante a Idade Média? No caso, que provavelmente já é conhecido pelo doutor, era possível, por exemplo, depositar-se dinheiro em Paris e, depois de realizada a peregrinação a Jerusalém, retirá-lo com o devido documento. Sim, é verdade. Quer dizer, o sistema não foi inventado pelas ordens militares. Tanto quanto sabemos, a letra de câmbio, que é o que facilita esse tipo de pagamentos à distância, é uma técnica comercial das cidades italianas. Agora, as ordens militares tinham uma vantagem suplementar, porque os comerciantes italianos dependiam das suas relações
e da rede de contactos e de relações que tinham. Ora, o que é que as ordens militares têm para oferecer? É exatamente isso. Uma rede de relações extremamente importante por toda a Europa. E entre a Europa e o Oriente. Entre a Europa e o Oriente. Portanto, as ordens vão pegar no sistema da letra de câmbio e dar-lhe uma dimensão, e dar-lhe outra dimensão, desenvolvê-lo, aperfeiçoá-lo, ao ponto, por exemplo, isso está estudado no caso de Marselha, as comendas do templo e do hospital de Marselha funcionavam como entrepostos comerciais. Os comerciantes de Marselha e estrangeiros depositavam as mercadorias nessas casas, à guarda dos hospitalários e dos templários, e firmavam com eles contratos de expedição das mercadorias, de recebimento dos dinheiros, de câmbios entre as diferentes moedas usadas. E, portanto, sem terem desenvolvido o sistema, eles levaram, de facto, deram-lhe uma outra dimensão, porque tinham uma estrutura internacional capaz de o fazer. O Eduardo levantou a mão para fazer uma pergunta. Por favor, Eduardo. Com licença, muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer pela conferência, foi muito interessante. E também já peço perdão caso a minha pergunta fuja um pouco daquilo que foi tratado. É porque hoje a gente vê muitos grupos, principalmente de extrema-direita, se apropriando das ordens militares. Então, a minha pergunta é se desses pontos que o professor levantou, tem algum em especial, ou de alguma forma que é deturpada por esses grupos, ou se eles se alojam em outras formas discursivas para se apropriar dessas ordens. Sim, obrigado pela questão. É uma questão muito interessante porque corresponde, de resto, a uma área de investigação recente, o problema dos usos da história, daquilo que os franceses chamam medievalismo, as representações da Idade Média depois da Idade Média, e de facto, no que respeita às ordens militares, tem havido por parte de grupos de direita conservadores, em Portugal ainda pouco expressivos, mas em Espanha já com uma dimensão significativa, nos Estados Unidos também, e que recuperam e que reutilizam a imagética das ordens ou da cruzada, ou da Reconquista em Espanha. Não sei se recordam aquele episódio das últimas eleições em Espanha em que o dirigente do Vox usou um cavalo branco, tal como o Franco tinha usado para entrar em Badajoz, salvo erro. Portanto, enfim, é um tema de investigação interessantíssimo, que é o estudo do modo como elas são usadas. O que é que creio que, quer dizer, há aí, por um lado, isso pode ser matéria de investigação, pode ser matéria de combate social, político, do ponto de vista do investigador das ordens militares, pode-lhe competir chamar a atenção para o facto de muitos desses usos serem muito redutora. Enfim, quer dizer, só para vos dar um exemplo, eu em Portugal não conheço caso nenhum desses, mas em Espanha, a Ordem do Hospital, em inícios do século XIV, tinha um dos seus castelos entregue, confiado, um castelo, e não era assim dos menos importantes, confiado a um muçulmano.
Isso mostra o quê? Mostra que a ideologia da guerra, não é? E que é o essencial destes homens, se combinava com formas de relação de outro tipo, que não tinham nada a ver com o ideal do combate ao infiel, do extermínio, do proselitismo, da conversão. E este tipo quer dizer, este tipo de exemplos ou de realidades, ou inclusivamente mostrar como muitos destes homens são homens de negócio ou de navegação, dá deles uma imagem que não é a imagem bélica normalmente associada. Agora, o tema em si, creio que pode ser um tema de investigação muito interessante. Os usos da temática ou dos temas das ordens ou das realidades ou dos símbolos, que não é de agora, Só para dar um exemplo português, no século XIX e no século XX, os temas da cruzada e da reconquista faziam parte do combate político em Portugal. A Igreja portuguesa lançou a Cruzada das Crianças em 1900 já na República, 1912, 13, qualquer coisa por aí, que era um movimento tendente à catequese das crianças, mas batizou-a como uma cruzada. E houve grupos políticos que se colocaram havia um grupo político de combate à República que era a cruzada no Álvares Pereira. Portanto, esse uso não é de agora. Esse uso vem desde sempre. Vem desde o século XVI, se quiseram, mesmo XV, a partir do momento em que se começaram a escrever histórias das ordens, que esse uso está lá, de uma forma ou de outra. Mas é uma questão importante. Obrigado. Não sei se alguém mais quer colocar alguma questão ao doutor. Então, acho que a gente pode finalizar por aqui. Muito obrigada novamente, doutor, pela exposição. E muito obrigada novamente pela presença de todos. E boa tarde. Eu é que agradeço. Muito boa tarde a todos. E muito obrigado pelo convite.